Como podemos desenhar e implementar programas que reduzam a pobreza? Como podemos construir a resiliência das famílias mais pobres do mundo? Como podemos prever os tipos e o nível de assistência numa emergência para agir prontamente? Estas são algumas das questões que se colocam aos decisores no mundo em desenvolvimento. A análise da economia familiar, ou HEA, pode fornecer respostas baseadas em evidências a estas e muitas outras questões. A HEA começou a ser desenvolvida nos anos 90. Desde então, tem sido utilizada por agências das Nações Unidas, por ONGs, governos, doadores e empresas privadas em quase 70 países para informar uma vasta gama de decisões. A HEA estabelece uma imagem quantitativa de todas as interações económicas dentro de um agregado familiar durante um período completo de 12 meses. Concentramo-nos no agregado familiar porque a maioria das pessoas vive dentro desta unidade económica coerente. Os agregados familiares fazem parte de um sistema de meios de vida local que está ligado ao mundo mais vasto através de uma teia de interações económicas. A HEA prevê como diferentes choques e intervenções externas irão afetar os agregados familiares. Por exemplo, pode determinar se os agregados familiares podem se virar sozinhos após um choque ou se necessitarão de ajuda adicional. Então, como funciona a HEA? Começamos por dividir o país em zonas geográficas distintas dentro das quais as famílias vivem mais ou menos da mesma maneira. Neste exemplo, as famílias ao longo do rio têm um meio de produção diferente e interações de mercado diferentes do das famílias do interior, onde os solos são pobres e as chuvas são erráticas. O sistema de produção e de mercado é também diferente nos montes, onde a precipitação é mais elevada e os solos mais férteis. Chamamos estas diferentes áreas de zonas de meios de vida e fazemos a recolha de informação em cada uma delas separadamente. Vejamos a zona de meios de vida que fica próxima ao rio. As famílias aqui dependem da produção de arroz e de hortícolas, da criação de gado e do trabalho ocasional. Dentro de cada comunidade, os agregados familiares diferem em riqueza e classe social. Assim, o passo seguinte na HEA é trabalhar para dividir os agregados familiares em diferentes grupos, desde muito pobres aos que vivem em melhores condições. Depois, entrevistamos representantes de cada grupo de riqueza em pelo menos 8 comunidades para produzir um perfil económico completo para um agregado familiar típico em cada grupo de riqueza. Todas as fontes alimentares e monetárias são quantificadas e as ligações económicas entre os grupos de riqueza são registadas. Neste exemplo, os agregados familiares têm melhor terra própria, gado e barcos. Produzem a maior parte dos alimentos que comem e compram o resto no mercado. Ganham dinheiro com a venda de culturas, gado e peixe. As famílias pobres têm menos terra, menos gado e nenhum barco. Portanto, produzem menos comida e têm de comprar mais no mercado. Para ganhar dinheiro, vendem culturas e gado, mas a maior parte do seu dinheiro vem do trabalho para agregados familiares mais ricos dentro da comunidade. Um membro do agregado familiar também desloca-se para uma cidade distante desta comunidade para trabalhar. Ao desenvolver um calendário sazonal, podemos ver quando no ano estas atividades são realizadas. As famílias em diferentes grupos de riqueza também gastam o seu dinheiro de formas diferentes. A compreensão destes padrões de despesa pode ajudar os decisores a adaptar os programas de transferência de dinheiro para satisfazer as suas necessidades. A HEA inclui verificações cruzadas rigorosas dentro de cada entrevista e durante a análise para assegurar que a informação é correta. As despesas e as receitas devem estar equilibradas. E os alimentos são todos convertidos em equivalentes calóricos, o que lhe permite somar os alimentos obtidos pela família ao longo do ano e compará-los com o valor de referência internacional de 2.100 quilocalorias por pessoa por dia. Cruzamos toda a informação recolhida a nível da comunidade com informação secundária e com informação dos mercados e dos principais informantes. O poder analítico da HEA é que nos permite prever como os agregados familiares serão afetados por diferentes choques. Isto prepara o terreno para uma resposta atempada e eficaz. Voltemos à nossa área próxima do rio para ver como isso funciona. Neste exemplo de seca, as famílias pobres perdem 50% da sua colheita de arroz. Para lidar com a situação, os agregados familiares reduzem as suas despesas em itens não essenciais e aumentam os seus rendimentos migrando para trabalhar.
Depois de considerar essas estratégias de meios de vida, podemos verificar se o agregado familiar enfrenta um déficit comparando o seu rendimento restante com um limiar económico relevante para o contexto local. Podemos calcular o déficit em termos familiares ou monetários e utilizar o calendário sazonal para mostrar quando no ano o déficit irá ocorrer. Famílias com melhores condições têm grande perda de culturas, mas como possuem reserva de anos anteriores, não têm um déficit. A HEA pode modelar os efeitos de diferentes cenários, por exemplo, diferente severidade de secas, inundações, um encerramento de mercado, um choque de preços, um conflito ou mesmo uma combinação destes. Isto significa que não temos de esperar até que aconteça uma catástrofe para prever qual será o déficit. A modelação HEA não se limita a cenários negativos. Também podem ser modelados diferentes tipos de programas de intervenção. Isto significa que podemos prever qual o programa que terá o impacto económico mais positivo nas famílias e mostrar quaisquer consequências negativas não intencionais antes de o programa ter começado. E podemos comparar o rendimento líquido estimado com qualquer número de limiares económicos. Além disso, essa modelagem pode ser feita por vários anos. A modelagem mostra como um período típico de 5 a 10 anos de choques e intervenções de programas aumentará ou reduzirá a resiliência das famílias a longo prazo. A HEA ajuda-nos assim a compreender como os agregados familiares vivem e pode ser configurada para informar uma série de decisões críticas para o planeamento humanitário e de desenvolvimento. HEA, ligando a realidade das famílias pobres a uma melhor tomada de decisão.